O domínio dado por Deus. Os princípios de cura do caminho infinito diferem tão radicalmente daqueles encontrados em outros ensinamentos que os alunos que desejam ter sucesso na prática de cura do caminho infinito devem trabalhar apenas do ponto de vista do que foi dado a eles neste trabalho. Existem alguns ensinamentos nos quais o praticante se esforça para encontrar o erro que está causando o problema e identifica-o com o paciente. Essa prática é chamada de descobrir o erro e pressupõe que haja algum pensamento errôneo no paciente que está produzindo sua doença específica. No início da minha prática, descobri que isso não era verdade. O mal não se origina no pensamento do paciente, embora ele possa se permitir tornar-se uma válvula de escape para ele. Todo mal de qualquer natureza, seja pecado, falso apetite, doença, carência ou limitação, tem sua origem na mente universal ou carnal. No momento em que o praticante sabe disso, ele começa a libertar seu paciente. Em vez de atribuir algum erro a ele e prendê-lo a ele, ele imediatamente percebe: isso não tem sua origem em uma pessoa, tem sua origem na mente universal ou carnal. Reconheça a Deus em todos. Se eu sentar na frente de uma plateia, em uma classe ou palestra, pensando que todos naquele grupo são filhos de Deus, com a mente de Deus e a alma de Deus, e que somente Deus vive e trabalha neles e por meio deles, o que acontece? Mesmo que os membros da classe ou audiência não saibam que esta compreensão silenciosa de sua verdadeira natureza e origem espiritual está acontecendo, eles começam a responder a verdade sobre eles. Eles não sabem por quê, mas eles se alegram interiormente porque eu os vejo como eles são em sua natureza real. Vejo seu eu real, vejo por trás da máscara humana. Se, por outro lado, eu me sentasse naquela plataforma e criticasse as pessoas na plateia, e as criticasse ou julgasse de acordo com os padrões humanos, elas começariam a se mexer, se contorcer e se sentir desconfortáveis, porque eu os estaria maltratando. E, embora elas não soubessem o que estava acontecendo, elas sentiriam o efeito disso. A mesma coisa acontece na prática da cura. Se tento descobrir o erro de um paciente, ele começa a sentir o meu maltrato e, em vez de ficar livre, feliz e alegre, fica incomodado com minha censura e julgamento. Isso não é maneira de libertar alguém. É possível fazer experiências com este princípio ao lidar com gatos, cães, pássaros ou pequenas crianças. Em vez de dizer seu cachorro mau, seu gato travesso ou seu filho atrevido, devemos compreender: Deus criou o ser individual e esse ser possui todas as qualidades de Deus. A mente e a inteligência do ser individual provém de Deus. A vida é de Deus e Deus governa até a queda do pardal. Quando isso é conhecido, o comportamento do animal ou da criança muda, porque a condenação foi removida. Se você deseja curar, deve se lembrar de remover o pecado original da humanidade, a crença de que o homem foi criado em pecado e gerado em iniquidade. Isso não é verdade sobre ninguém. A ninguém chamais vosso Pai sobre a terra. Um é o vosso Pai, que estás no céu. O que isso significa, exceto que você deve reconhecer a origem espiritual de cada homem? Embora os cientistas possam rastrear o homem até uma semente, a questão permanece. Onde a semente se originou? A semente não foi criada por Deus? O homem não é um criador. Deus é o Criador. O homem é apenas um instrumento pelo qual a criação surge. Mas por trás do homem está Deus, que criou a semente. Tudo que é visível, tudo que é feito de uma substância que é invisível. A natureza impessoal
e universal do mal. No minuto em que reconheço que Deus constitui o ser individual, devo também reconhecer que nenhuma pessoa contém em si a fonte de qualquer mal. Não há mal em ninguém, nenhum mal constituído por Deus, e nenhum mal criado por si mesmo. Qualquer mal que se manifeste por meio de uma pessoa tem sua origem no que, por falta de um melhor nome, pode ser chamado de mente carnal universal. Eliminá-lo assim imediatamente o separa da pessoa e a deixa como ela era originalmente, a imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus em expressão, a vida expressando-se como ser individual. Portanto, não há mal nela. O único mal que existe é o mal impessoal inerente à mente carnal universal. Sempre que ocorre um surto de resfriado, gripe ou outras doenças dessa natureza, existe a crença de que a causa é o clima ou os germes. Mas você não percebe que essa crença não se originou na pessoa? Ela não deu origem à ideia de resfriados ou gripes. Ela não deu origem à ideia de germes. É um tipo de crença na atmosfera que ela adquiriu por causa de sua ignorância da verdade. Ao trabalhar com tais casos, não há sentido em tratar uma pessoa, porque o praticante médio poderia ter 100 pessoas pedindo ajuda com resfriados ou gripe, e ele teria dificuldade em tentar dar a cada uma delas um tratamento a cada dia. Felizmente, isso não é necessário porque há apenas um problema, e esse problema não tem nada a ver com uma pessoa. É uma crença universal de clima, infecção, contágio ou de germes. E quando é tratada desta forma, se houver 100 doentes, 100 serão curados à medida em que cada um se aproxime e toque a consciência do praticante. No entanto, houve apenas um tratamento, porque há apenas uma crença universal em uma individualidade separada de Deus, um poder separado de Deus e uma presença separada de Deus. Quando você experimenta este princípio e prova conclusivamente para si mesmo que um resfriado, gripe ou pneumonia não é causado pelo pensamento errôneo de uma pessoa, você será capaz de aplicar este princípio a outras doenças, aos pecados e aos falsos apetites. Em cada caso, você observará que a origem do problema não está na pessoa, que você não pode descobrir o erro nela, porque ele não está ali. O erro está na crença universal de que existe um homem mortal ou de que existe uma condição ou criação à parte de Deus. É uma crença universal, não sua crença e não minha crença. No caminho infinito, isso é chamado de impessoalização, e este princípio é de importância fundamental na cura do caminho infinito. Não importa qual seja o problema, de calos a câncer, de uma carteira vazia a um relacionamento vazio, não é uma pessoa e não está em uma pessoa. É uma crença universal de uma individualidade e um poder à parte de Deus. Não é a pessoa, porque a pessoa é Deus manifestado. Ela é a vida expressada. Ela é o Espírito revelado. Ela é a alma de Deus encarnada. A própria respiração que ela respira é a respiração de Deus. Ela é realmente o ser de Deus. Não há mal nela e não há pecado. Não foi no julgamento de Jesus que Pilatos disse: "Não acho nele culpa nenhuma"? Isso é exatamente o que nossos médicos devem dizer a cada caso. Não encontro nenhum defeito neste paciente, nenhum defeito, nenhum mal. Descobri apenas que ele é o Santo de Israel, o Filho de Deus, a geração do Espírito, a própria vida de Deus expressada. Isso é impersonalizar a aparência. Reduza o problema a nada. Depois que o erro foi despersonalizado, há um segundo segredo, e este é o chamado de reduzir a nada,
ou seja, percebendo que Deus não criou a má condição. Tu és tão puro, de olhos mais puros, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Pois não tenho prazer na morte do que morre, portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. O Mestre disse: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é que sejamos curados das doenças, que sejamos livres da falta, que sejamos perdoados de nossos pecados. Esses erros, então, podem ser de Deus? E se eles não são de Deus, eles têm algum poder? Se eles não são de Deus, eles podem ter alguma existência real? E Deus viu que tudo o que tinha feito, e eis que era tudo muito bom. Ele não encontrou nenhum mal em sua criação. E isso nos leva a algo que você já sabe, mas que pode não ter aceito como um princípio absoluto. Você pode ter declarado que Deus é o único poder, mas você aceitou essa verdade como um princípio absoluto ou continua a aceitar dois poderes, um poder bom e um poder mau? Você considera os germes um poder maligno? Você vê os ditadores como homens maus? Você vê a doença e o pecado como condições malignas? Se você fizer isso, você não está aceitando Deus como onipotência. Se você deseja praticar a cura espiritual, deve aceitar Deus como onipotência e deve ser capaz de olhar para o pecado, o falso apetite, a doença ou qualquer outra condição sem medo ou horror, percebendo: se você não faz parte da onipotência de Deus, você só pode existir na crença do homem. Uma pessoa pode acreditar que existem fantasmas em uma sala, mas os fantasmas não têm realidade. Você não pode dizer que o mal não existe como uma crença na mente dos homens. Ele existe. Ou então não haveria necessidade de um ensino baseado no não poder do mal, porque você não estaria experimentando nenhum mal. Você experimenta o mal apenas porque existe uma crença universal em sua realidade e poder. Na proporção em que você pode aceitar Deus como onipotência, o mal perde seu poder aparente, seu poder pela crença. Não existe lei da doença. Um médico me procurou com uma doença aparentemente incurável. Ora, não se pode explicar muito bem nada da doença ou sua natureza irreal a um médico, porque ele está dedicando sua vida a tentar curar a doença. No entanto, eu pude dizer a ele: esta doença não tem lei que a apoie. Se houvesse uma lei, você não poderia curá-la, porque não pode infringir uma lei. Você não pode quebrar a lei de 2 vezes 2 é igual a 4. Você não pode infringir a lei de que H2O é água. Você não pode quebrar nada que tenha uma lei. E assim, se uma doença tivesse uma lei para apoiá-la, seria uma doença eterna, porque seria perpetuada por sua lei. Se a doença tivesse uma lei, essa lei não teria vindo de Deus? Não é Deus o único legislador? Se a doença tivesse uma lei de Deus governando-a, alguém poderia parar a doença? Ou a doença pode ser curada apenas porque não há lei de Deus para apoiá-la? Porque, em sua própria mente, este médico foi capaz de aceitar a verdade de que se algo tem uma lei, é imortalidade, ele teve uma cura muito bonita. Se você puder compreender o princípio de que a doença não tem lei, ela cairá, pelo simples fato de você ter reconhecido seu nada. Se você puder compreender e realmente compreender esta verdade, a aparência se desfará. Se você puder reconhecer a verdade de que Deus não é responsável pela doença e pela morte, você destruirá as duas. Esta é a verdade que o torna livre.
um poder. Cada vez que você percebe a natureza espiritual de uma pessoa e a natureza universal das crenças humanas, você está ajudando a libertá-la da doença, do pecado, do medo ou da escassez. Tudo isso tem sua base na crença do pecado original, conforme relatado na alegoria de Adão e Eva na Bíblia. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi a aceitação desses dois poderes que os enviou para fora do jardim do Éden. Desde aquela época, nós também comemos daquela árvore, mantendo-nos fora do Éden. Mas podemos voltar ao Éden no instante em que percebermos que Deus nunca criou dois poderes. Deus é o único poder e, além de Deus, não há outro poder. Porque Deus é espírito, o único poder que existe é o poder espiritual, e nada mais é poder. O poder material não é poder. Poder mental não é poder. Apenas o espírito é poder. Ao se apegar a isso, eu reconheço apenas Deus como espírito, Deus como lei, Deus como poder, e tudo o mais eu reconheço ser uma crença universal da mente carnal. Você se cura, porque não está lutando contra uma crença de doença, pecado ou carência, mais do que lutaria contra a crença de que 2 vezes 2 são 5. Uma vez que você tenha reconhecido e percebido que o mal não é pessoal, que não tem nada a ver com a pessoa que está sofrendo dele, exceto que, temporariamente, ela a aceitou, mas de outra forma não tem sua origem nele e não faz parte de sua natureza, você obteve uma vitória sobre o erro, independentemente de qual seja seu nome ou de qual seja a sua natureza. Remova os malfeitos de personalizar o erro. Você deve ser firme em despersonalizar o erro. Você não pode colocar a culpa do mal na porta de uma pessoa em um momento e então, no próximo momento, chamar o mal de impessoal. Você deve ser absolutamente universal ao aceitar este princípio. No início, isso é difícil de fazer, porque há muitas pessoas que você pode sentir que são culpadas por alguns de seus problemas. Tenho certeza de que todos vocês acreditam que outra pessoa causou problemas para vocês, quando na verdade não foi. A verdade é que o problema surgiu de sua aceitação da crença universal, que o fazia ver uma outra pessoa como menos do que o Filho de Deus. Nessa falha, você causou o mal feito. E o mal feito voltou-se contra você. É literalmente verdade que você não deve chamar nenhum homem na terra de seu pai, porque você tem uma origem espiritual. Você é a manifestação espiritual do Espírito Divino, a expressão eterna e imortal do próprio Deus. Você não é físico, você não é mortal, você não é material. Você realmente nem é humano, você é divino. A única parte de você que parece mortal surge da crença de que existem 2 poderes. Quando você aceita um poder, é fácil entender porque o mestre não reagia ao aparecimento de doença e pecado. Ele apenas olhava para eles e dizia: nem eu te condeno, hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, ao buscar o Cristo, reconhecendo que o pecado e a doença não têm origem na pessoa e que ela não é responsável por eles, ela é absolvida. Isso tira o fardo do mal feito de seu paciente, de seu aluno e de seu vizinho. Isso tira o fardo do mal feito de todos, até mesmo de seus animais de estimação. Você não pede aos seus animais de estimação que sejam espirituais, que leiam tantas páginas de tantos livros, que sejam mais amorosos, mais generosos, mais gentis ou mais pacientes. Quando seu gato, seu cachorro ou seu pássaro estão sofrendo, você conhece a verdade de Deus como vida, como único poder
e única presença. Você sabe que nenhum desses males pertence ao gato ou ao cachorro, que eles são apenas parte de uma crença mortal universal, e assim você os liberta. Essa é a mesma maneira que você deve agir em relação ao seu paciente.